Estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Durval Amaral e Fábio Camargo, e os conselheiros substitutos Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, e o procurador do Ministério Público de Contas, Flávio Dezembuza Berti, declaro aberta a sessão ordinária número 4, 2016, do Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro presidente Ivan Leles Bonilha, por motivo justificado. Ausente o conselheiro Artagão de Matos Leão, em razão de férias. Ausente o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Fica convocado o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme a portaria 27/2016. Fica também convocado o auditor conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro para a composição do quórum de julgamento. Coloco a ata da sessão ordinária número 3, do dia 28 de janeiro de 2016, para homologação. Aprovada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 e do artigo 522 do Regimento Interno. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, para incluir em mesa processo de membro do tribunal, protocolo 212-3816, e para devolver ao conselheiro Durval Amaral o protocolo 244-201-13, que é uma representação da Lei 8666. Obrigado. Anotadas as inclusões e devoluções. Eu também faço a inclusão na pauta desta presidência dos seguintes processos que trago em mesa: 31.03916, 82.177.315 e 83.78.7415, bem como, senhores conselheiros, o pedido de rescisão com liminar do meu gabinete, processo 96.90.6115, da Companhia de Habitação de Cascavel. Passo a relatar os processos da minha pauta, iniciando com a pauta da presidência. Tenho ato de contratação do tribunal, processo 83.78.7415. Trata-se do pregão eletrônico 21/2015, instaurado para a contratação de empresa especializada para execução dos seguintes serviços e seus complementos no edifício anexo desse tribunal. 1. Instalação de grades teladas para a proteção de 2 conjuntos de condensadores de ar-condicionado. 2. Instalação de porta-grelhas e respectivas grelhas de piso para o fechamento das canaletas de água pluvial existentes no espaço sob a pérgola da entrada da garagem. E 3. Instalação de corrimão e guarda-corpo na escada que dá acesso à sala do gerador. Participaram do certame 10 empresas, sagrando-se vencedora a licitante Solução Reparos e Reformas Limitada ME, com a proposta no valor de R$ 29.700. Não houve pedido de esclarecimentos ou impugnações. A diretoria jurídica e o Ministério Público opinaram pela regularidade do certame, de modo que voto pela homologação da licitação. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Aditivo de contrato, processo 82.177315, em que é interessada Igiserve Limpeza e Conservação S.A. Trata-se de requerimento encaminhado pela empresa Igiserve Limpeza e Conservação S.A., por meio da qual pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato número 16/2010, mediante a celebração do 14º termo aditivo, em virtude da atualização dos valores dos insumos que compõem o montante B das planilhas de custos e da majoração da tarifa do Vale Transporte. Em seus respectivos pareceres, as unidades técnicas e o órgão ministerial opinaram pelo indeferimento do pedido diante da preclusão lógica do direito de repactuação do ajuste então lembrado, uma vez que a contratada apresentou o pedido em 15 de outubro de 2015, após o término da vigência do contrato, em 12 de outubro de 2015. Os opinativos fundamentaram-se na Instrução Normativa 2/2008 e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Assim,
Acolhendo os pareceres das unidades técnicas e do Ministério Público, voto pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio do contrato 16/2010, celebrado com a empresa Igiserve Limpeza e Conservação S.A., diante da ocorrência da preclusão lógica. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, atos de contratação do Tribunal, processo 31.039/16. Trata-se de procedimento instaurado para a celebração de termo aditivo ao contrato 23/2015, firmado entre este Tribunal e a empresa Engecamp Engenharia de Projetos e Construções Limitadas. O referido contrato, no montante de 47.000 3,26 metros a maior. Deste modo, a unidade técnica ressaltou que há a necessidade de adequação dos quantitativos descritos no projeto original, com acréscimo de 5,9 metros quadrados de piso e 0,65 metros quadrados de rodapé, ambos em mármore branco Paraná, que representarão acréscimo de 7,05% do valor inicialmente pactuado, com acréscimo de R$ 3.365,65. Diretoria Jurídica e Ministério Público emitiram pareceres favoráveis, de modo que voto pela formalização do primeiro termo aditivo do contrato 23/2015. Em discussão, votação, aprovado. Relata agora projeto de instrução normativa, processo 34.240/16, que já se encontrava na pauta, proposto pela Diretoria de Contas Municipais, em atendimento ao artigo 216-A do Regimento Interno, dispondo sobre a agenda de obrigações municipais a ser observada pelos poderes executivo e legislativo, bem como pela administração indireta no exercício de 2016. O projeto cumpre os requisitos regimentais, segundo os quais a regulamentação na matéria deve se dar por meio de instrução normativa proposta pela DCM. Quanto ao conteúdo do ato normativo, destaca-se, como bem expõe a unidade técnica, que a proposta define intervalos razoáveis para os órgãos e entidades remeterem seus dados por meio do Sistema de Informações Municipais, SIM-AM e SIM-AP, os quais possibilitam efetivar a análise da gestão fiscal dos municípios, além de fiscalizar a utilização dos recursos públicos, estando tais prazos em consonância com aqueles estabelecidos na Instrução Normativa 106/2015, que definiu as datas finais para a inclusão das informações no SIM-AM do exercício de 2015 e início do exercício de 2016. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de instrução normativa. Em discussão, votação, aprovado. Eu tenho agora, senhores conselheiros, excepcionalmente da minha pauta, eu vou solicitar o adiamento dos processos da pauta publicada. Entretanto, eu tenho um processo de pedido de rescisão e, para esse efeito, eu solicitaria que o conselheiro Nestor Batista, nosso decano, presidisse momentaneamente a sessão de julgamento. Conselheiro Ivens Linhares tem a palavra. Eu agradeço, senhor presidente. Trata-se do processo 96906115 da Companhia de Habitação de Cascavel, um pedido de rescisão, formulado pelo senhor Cláudio Rodrigues, na qualidade responsável pelas contas dessa companhia no exercício de 2006, visando desconstituir a decisão contida no Acórdão 545113 da Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas da entidade em virtude da inexistência de convênio entre o município e a União, tratando de cooperação para a reforma de imóvel da Polícia Federal, por não se tratar da atribuição do município de Cascavel, e da aquisição de cesta básica no valor de R$ 22.486,95, cuja despesa deveria ser precedida de licitação, já que o limite de dispensa era de R$ 16.000, violando o que dispõe o artigo 2º e 24, inciso 2, parágrafo 1º da Lei 8666.
O requerente fundamenta seu pedido nas hipóteses previstas no inciso 2º e 3º do artigo 494 do Regimento Interno, ou seja, o erro material e novos elementos de prova. Quanto ao primeiro motivo, alega erro material por ter sido juntado aos autos originais, conforme reconhecido pela Instrução 34753 da DCM, o termo de convênio 92/2006, que comprova a existência de cooperação entre o município e a União para o objeto citado. Acrescenta que a Lei de Criação da Entidade prevê o desempenho de serviços públicos municipais de peculiar interesse do município, gozando de competência para celebrar acordos e contratos com organismos públicos. Em relação à suposta incoerência cronológica do documento antecedente, novos elementos de prova que comprovam que o pagamento do benefício de alimentação se dava mediante fornecimento de cartão de alimentação em cumprimento a acordos coletivos e deliberação de reunião da categoria, em que foi estabelecido o valor do crédito de 27% do salário mínimo a ser utilizado no supermercado Irmãos Mufato e Companhia Limitada, conforme a escolha dos mesmos funcionários, tendo outros 2 supermercados da região deixado de demonstrar interesse em firmar o contrato. Justifica o prejuízo pelo seu interesse na candidatura no próximo pleito eleitoral. Recebido o pedido, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo indeferimento do pedido, o Ministério Público, a DCM pelo deferimento do pedido e o Ministério Público pelo indeferimento. Senhores conselheiros, na verdade, a matéria suscitada pelo ilustre procurador entendo que já está superada. O Tribunal tem entendido como possível a concessão de liminar nessas condições, mesmo não havendo a prevenção de dano ao erário. Passando então aos fundamentos, me parece que do ponto de vista processual assiste razão ao requerente para efeito de concessão da liminar. Efetivamente constou como fundamentação da decisão a inexistência de um convênio para a realização de uma obra de reforma da Delegacia da Polícia Federal. Esse convênio havia sido juntado aos autos e, na verdade, o que se perquiriu à época foi algumas irregularidades com relação aos atos de contratação da empresa responsável pela execução da obra. Essa matéria, entretanto, pelo que se depreende do pedido de rescisão, não foi tratada na instrução processual, nem tampouco na decisão. Então, me parece que efetivamente teria havido um erro material com relação à própria motivação da decisão, originário, como eu disse, da própria instrução processual. Com relação a outra irregularidade, foi apontada na decisão de irregularidade das contas como sendo a ausência de procedimento licitatório para aquisição de cestas básicas que eram fornecidas aos funcionários da companhia. Entretanto, na defesa apresentada, foi esclarecido que o pagamento se dava mediante cartão de alimentação e foram apresentadas justificativas até para a escolha daquele supermercado, no caso foi o supermercado Mufato, baseado em acordos coletivos e a própria reunião com o sindicato. Essa matéria, em termos similares ao item anterior que eu mencionei, não foi tratada na instrução do processo, as alegações, no meu entender, não foram devidamente analisadas e a decisão baseia-se apenas na ausência de licitação para a aquisição de cestas básicas, o que efetivamente não teria ocorrido, mas sim o fornecimento de cartão. Então, novamente, do ponto de vista processual, sem ingressar ao mérito aqui da regularidade ou não das contas, me parece que efetivamente há a possibilidade de se verificar nulidades processuais na instrução e na consequente fundamentação da decisão que podem realmente inquinar de nulo o processo. Por esse motivo, considerando que o fato de o interesse da candidatura com eventual negativa de registro, fruto dessa decisão de irregularidade, efetivamente pode constituir um dano de difícil reparação, eu entendo estarem, então, configurados os requisitos do artigo 495-A do nosso regimento interno, baseando-me, inclusive, na instrução da DCM, e por esse
pessoal de... E também para devolver ao auditor Tiago Barbosa o processo número 69.0113/15. Era isso, senhor presidente. Feitas as anotações, com a palavra, então, para não contrariar a deliberação do nosso decano, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes do Tribunal Pleno, longe de mim discutir uma determinação já dada pela Vossa Excelência e pelo decano. Eu inicio na pauta por um processo de um recurso de revista 441.853/2014, manejada pelo Ministério Público de Contas, contra a decisão proferida pela segunda Câmara no Acórdão 4994/2013, que trata da decisão de um relatório de inspeção feito em 2008 em relação à execução do contrato de coleta de resíduos sólidos por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente a partir de 2007, onde se levantaram basicamente questões do aterro da Cachimba em obras, eventuais diferenças de obras feitas pela empresa Cavo e nos aterros, né, nas camadas, enfim, em toda aquela estrutura da operação do Cachimba, e também em relação a critérios de distribuição dos resultados da coleta de recicláveis pela própria usina, e também o IPCC, o Instituto do Município de Curitiba, que fazia por convênio, essa operação dos resíduos, dos recicláveis, a destinação e etc. A segunda Câmara, na qual participei da votação, aprovou o relatório, mas não acatou a tomada de conta extraordinária em relação a eventuais danos na operação das obras civis do aterro da Cachimba, e em relação a tomada de contas ao convênio firmado pela Prefeitura com o Instituto do IPCC do município de Curitiba, Instituto Pró-Cidadania de Curitiba. O Ministério Público se insurge contra a decisão, entendendo que teriam indícios de danos para a instalação de ambas as tomadas de conta extraordinária. O recurso foi recebido, as partes falaram, tanto o município como os demais gestores, né, da Prefeitura ao longo desse período, todos eles ratificando a defesa pela improcedência do recurso, nos dois, principalmente o Instituto para a Cidadania, em relação a esse convênio, porque o acordo se assentou na falta de critérios objetivos previstos no convênio para a demonstração da destinação desses resíduos dos recicláveis, né? Em relação à parte da obra civil, basicamente os recursos são genéricos, não são muito específicos, então porque eu me assento mais na segunda decisão. Toda a instrução, tanto a diretoria de contas municipais como o Ministério Público, manifesta por provimento integral do recurso. A proposta desse relator, ele acata parcialmente o recurso, ou seja, conheço o recurso, dou provimento, para não afastando a tomada de conta extraordinária em relação às obras, por um motivo muito simples. Apesar de existirem algumas diferenças de medições, a própria Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura atesta de forma clara que a falta hoje de condições de uma cubagem, uma medição correta de todas as obras ao longo dos anos, se torna impossível. Praticamente de difícil apuração. Mas conclui, na sua derradeira informação, que é de se presumir, isso é a afirmação da própria que os serviços prestados foram efetivamente medidos e pagos. Então não vejo aqui, nesse particular, motivo ou até efetividade para a abertura da tomada de conta extraordinária. Em relação ao pedido de abertura da tomada de conta extraordinária para verificação da forma de que foram contabilizadas de distribuição, acredito que existem indícios, senhores conselheiros, não de fraude, não de desvio de recurso, mas a falta de critérios previstos no convênio, que foram alegados nas defesas, por si só não afasta o princípio da transparência, a necessidade de serem apontados ou até convalidados em prestações de contas, ou ação do controle interno ou do controle externo. Então, nesse sentido, eu dou provimento para determinar a abertura e tomada de conta extraordinária em relação ao convênio,
e para a verificação das rotinas de controle e de distribuição dos produtos da atividade de reciclagem em relação às associações dos catadores, etc. Até uma forma de contribuição para novos, porque o acordo recolhido ele recomenda algumas medidas para futuros atos, né, na gestão de resíduos sólidos, até em função da nova lei que estabeleceu a política de resíduos sólidos nacional. Então, eu acredito que seria saudável a abertura de tomada de conta ordinária, né, para verificação, embora não exista efetivamente o dano, mas existem atos que podem ser ilegítimos em termos de falta de transparência, apesar do convênio não prever critérios objetivos. Então, acho que é saudável essa atuação complementar dessa Corte. Por isso que a proposta de voto é pelo conhecimento, provimento parcial, com a reforma parcial da decisão, mantendo os demais itens na forma que anunciei. Em discussão, palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu estava com a tendência até de acompanhar o conselheiro Fernando Guimarães, e é uma decisão de 2013, e nós lembramos ainda que é uma concorrência de 2004. Então nós estamos falando de praticamente 12 anos passados. O acórdão é de 2007. E eu tenho, sinceramente, muita dificuldade para entender que, passados 12 anos, o tribunal vai encontrar alguma solução para o problema. O conselheiro Fernando, no término, deixou claro, não, existe uma nova legislação e daqui para frente tudo vai ser bem diferente, não é? Já dizia o rei. Então, daqui para frente é uma coisa. Agora, nós voltarmos em 2004, me parece que, com devido respeito, evidente ao proposto pelo conselheiro Guimarães, nós estamos forçando um pouquinho. Motivo pelo qual eu vou pedir vênia ao relator, mas vou manter a decisão que está sendo recorrida. Ainda em discussão, com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, eu vou divergir de ambos. Eu entendo que a tomada de conta extraordinária decorrente da conversão de um relatório de inspeção, que é um processo de fiscalização, só pode acontecer em caso de haver indícios de dano ao erário. Pelo que eu entendi do conselheiro Fernando, não é porque haja dano ao erário, para apurar, conforme as recomendações feitas no acórdão recorrido. Entendo que isso seria, então, um outro relatório de inspeção ou uma auditoria. Mas eu entendo conforme o Ministério Público. Há indícios de dano ao erário, por mais difíceis que sejam de ser apurados conforme a informação da Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas, o tribunal não pode fugir ao seu mistério de apurar se houve ou não dano ao erário. O relatório de inspeção é de 2008, mas eu entendo que, conforme a Constituição, que atos ilícitos que impliquem dano ao erário são imprescritíveis. E, por isso, o tribunal deve exaurir a sua capacidade de investigar, a fim de prestar a devida prestação de serviços à sociedade. E, por isso, eu entendo pelo provimento total do recurso. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Tendo em vista a situação pretérita e 3 propostas aqui postas de forma bastante diferente uma da outra, eu vou pedir desculpas ao relator, mas pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vistas ao conselheiro Durval Amaral. Dando sequência à pauta, eu tenho prestação de contas anual 307.484/2015, Centro de Convenções de Curitiba S.A., exercício 2014, responsabilidade da senhora Márcia Schier, Diretoria de Contas Estadual e Ministério Público, em manifestações conclusivas após toda a tramitação e a apresentação de documentos, saneamento das inconsistências apontadas no primeiro exame, concluíram pela regularidade com ressalvas, com recomendação só. E essa também é a proposta, pela regularidade das contas da senhora Márcia Schier, exercício 2014, e se pedindo recomendação para a questão dos prazos de remessa de informações, bem como a revisão de contas da entidade com o plano de contas referencial para estatais,
já previsto um novo modelo de contabilidade pública. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Que está em discussão. Votação. Aprovado. 344.193 de 2015, Junta Comercial do Estado do Paraná, exercício de 2014, responsabilidade do senhor Adson Naim Akel, após toda a tramitação e saneamento das algumas inconsistências, sétima Inspetoria de Controle Externo, Diretoria de Contas Estadual e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva e recomendações, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva em função da ocorrência de movimentação bancária em instituição privada, integralmente regularizada em janeiro de 2015, 5 de janeiro. Aplicando-se multa ao senhor Adilson Akel, prevista no 87.3D, em função de falhas detectadas na celebração de um contrato de 2014, acho que de assistência médica. Por que eu estou aplicando a multa conforme sugerido? Porque já foram objeto de recomendações anteriores e o gestor não atendeu. Né? Embora tenha rescindido o contrato agora, depois do início da prestação de conta. Então, acho que a multa é toda procedente. E também recomendação à Junta Comercial do Paraná em relação a formalidades na elaboração de contratos e demonstrações conforme o novo Manual de Contabilidade Pública em 2016, evitando-se as situações apontadas em 2015. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a sessão de Vossa Excelência e do doutor Pleno. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Nestor Batista para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu tenho recurso de revista 296.083.15, Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul. Foi apontada irregularidade na prestação de contas em razão da contratação de serviço contábil em desacordo com o pré-julgado 6. A recorrente diz que, na ausência de estrutura administrativa do fundo e na necessidade de dar continuidade ao serviço, foi realizada a contratação. A DCM opinou pelo conhecimento, não provimento, Ministério Público também não provimento, e a proposta do relator é pelo não provimento, mantendo-se a decisão de irregularidade. Está em discussão. Com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, pelo que eu vejo no acórdão recorrido, a única irregularidade é a terceirização de serviços contábeis. Eu entendo, eu já defendo essa teoria e vou continuar defendendo. Eu entendo que isso não macula as contas, em que pese ser uma irregularidade. Eu entendo, então, que não pelo provimento, mas de ofício, julgar regulares as contas e, ao mesmo tempo, enviar representação ao Poder Legislativo Municipal para que tome as providências que entender cabíveis. A matéria continua em discussão. Parece-me que a divergência é isolada do conselheiro Cláudio Canha. Entendo, então, aprovada por 5 votos a 1 a proposta do relator. O protocolo 389.227.15, município de Fênix, pedido de rescisão, proposto por Altair Molina Serrano, acórdão do Pleno 6703, conselheiro Durval Amaral, que julgou irregular convênio entre a Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social e o município de Fênix. E a parte alega existência de novos elementos de prova capazes de desconstituir os anteriormente produzidos. A diretoria de análise, pela improcedência do pedido, diz que documentos acostados são mera reprodução dos que já estão nos autos. O Ministério Público também manifesta-se pelo não conhecimento, no mérito pela improcedência. Faço também pequena argumentação para acompanhar a DAT e o Ministério Público pela improcedência, mantendo-se a decisão. Em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, o doutor plenário, desejando boas festas de Momo
que estão chegando. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro corregedor Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, iniciando pela pauta da corregedoria, processo número 38.52.23.15, trata-se de denúncia instaurada por Valdenir José Sokolowski, em face de Marcos Alexandre Passim, haja vista a acumulação indevida de cargos públicos do último, secretário de Indústria e Comércio do município de Paula Freitas e veterinário concursado junto ao município de Paulo Frontin. A denúncia foi recebida e citados o município de Paula Freitas, Paulo Henrique Matos de Almeida, o prefeito, e Marcos Alexandre Passim. O município de Paula Freitas confirmou o exercício das funções de secretário municipal pelo cidadão no período de 1º de maio de 2008 a 31 de outubro de 2011. O município ainda afirmou que o senhor Marcos foi nomeado secretário, mas, entre aspas, contratado especialmente por ser médico veterinário para exercer as funções junto à saúde pública, fecha aspas. Marcos Alexandre Passim confessou a acumulação, entre aspas, por curto espaço de tempo, fecha aspas, em razão de sua formação na área de saúde, nos termos do artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição, enaltecendo a jornada de trabalho apropriada e compatível a ambos os cargos. Durante a instrução do feito, o município de Paulo Frontin encaminhou declaração de não acúmulo de cargo, firmado pelo interessado, onde afirmou antes da sua nomeação, que não acumulava outros cargos. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela procedência da denúncia para 1. Aplicar multa a Paulo Henrique Matos de Almeida, ex-prefeito de Paula Freitas, em razão da nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão para o desempenho de funções típicas de servidor e não direção, chefia e assessoramento. 2. Determinar a restituição por Marcos Alexandre Passim relativamente ao cargo de provimento em comissão de secretário municipal de Produção, Indústria, Comércio e Turismo no município de Paula Freitas, no período compreendido entre 1º de fevereiro de 2011 a 31 de 10 de 2011, além de cópias ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público opinou também pela procedência, reconhecendo a responsabilidade do senhor Paulo Henrique Matos de Almeida, prefeito de Paula Freitas, bem como do senhor Irineu Inácio Zacarias, prefeito à época do município de Paula Frontin, por tolerarem a execução de jornadas incompatíveis com cargo efetivo e político, combinando-lhes a multa estabelecida no artigo 87, inciso 4G da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da ausência de fiscalização quanto ao cumprimento das cargas horárias. Quanto à incompatibilidade das funções desempenhadas com as desenvolvidas por um secretário da Indústria e do Comércio, entendeu o Ministério Público que o fato não foi recebido na denúncia, não podendo agora ser objeto de análise. Também opinou pela restituição de valores pelo servidor em acúmulo e remessa de cópias ao Ministério Público Estadual. É o relatório. Os fatos são incontroversos, não foram negados pelas partes, as quais apenas tentaram justificá-los. O senhor Marcos Passim, durante o período em que respondia pela Secretaria de Indústria e Comércio do município de Paula Freitas, de 1º de maio de 2008 a 31 de outubro de 2011, trabalhando irregularmente na função de veterinário, foi nomeado em razão de concurso para o cargo de médico veterinário no município de Paula Frontin, assumindo a função em 1º de fevereiro de 2011 e declarando não possuir outro cargo público. A explícita má-fé do servidor, quando declarou não titular outro cargo público. Não entendo por irregular as condutas dos gestores dos dois municípios. Como lembrado pelo órgão ministerial, ainda que tenha sido irregular a nomeação para cargo de secretário e exercício efetivo de atividade diversa, tal não foi formalmente recebida, daí a impossibilidade de sancionamento. Dito isto, também não subsiste irregularidade para o gestor de Paula Frontin na nomeação do servidor para o cargo efetivo, ante a juntada de declaração falsa por servidor, devendo esse ser unicamente responsabilizado. Ante o exposto, voto pela procedência parcial da presente representação, em face do senhor Marcos Alexandre Passim,
ante a fraude na apresentação da, entre aspas, declaração de não acumulação, fecha aspas, de cargos, e determino a aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87.4, a linha G, da Lei Orgânica, e a restituição da remuneração recebida no período de 1º de fevereiro de 2011 a 31 de outubro de 2011, relativa ao menor salário percebido pelo servidor. Em discussão, com a palavra o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a palavra apenas em relação à multa do artigo 87.4G. Já tenho me manifestado contra a possibilidade de aplicação dessa multa. E aqui também fica a questão de que, num processo de denúncia, está sendo imputada uma devolução. Vossa Excelência, já numa outra discussão, já fez referência que existe dispositivo na lei do tribunal que permite a aplicação dessa sanção em qualquer tipo de processo, mas aqui eu deixo registrado também, novamente, que tratando-se de uma restituição de valores, eu creio que deveria ser feita num processo de contas. Obrigado. Matéria continua em discussão. Conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas para registrar que dessa vez eu não vou acompanhar o auditor Tiago, porque eu entendo que esse acúmulo de cargos não é algo que macule as contas. Isso é uma irregularidade, merece sua apuração, deveria ser objeto de envio de representação ao Ministério Público. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, aprovada a proposta do relator com o voto divergente do conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro pelos dois motivos apontados. Processo 41.6807, eu vou solicitar adiamento. Adiado. Processo 340.84609, trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face da Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, haja vista a nomeação de agentes públicos em cargos comissionados em aparente conflito aos ditames do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, para que destaque 100% do quadro da Câmara Municipal, ou seja, um secretário e um assessor jurídico, é composto por servidores comissionados. A representação foi recebida e citado o respectivo gestor, o qual informou a exoneração dos servidores comissionados. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, postulou por nova comunicação à Câmara, requerendo: 1. Documentos que comprovem a revogação da lei que criou os cargos em comissão. 2. Cópia legível da publicação que exonerou o assessor jurídico. E 3. A apresentação da nova lei que criou o quadro de servidores da entidade. A municipalidade encaminhou os documentos solicitados e destacou inexistir cargos comissionados e tampouco efetivos no órgão, razão determinante para a plataforma SIM-AP apresentar somente vereadores cadastrados. Ademais, deixou de apresentar a lei que criou cargos efetivos, haja vista a inexistência de lei nesse sentido. Diante disso, a DICAP e o Ministério Público de Contas, em opinativos uníssonos, postularam pela procedência da presente ação com a expedição de determinação para a regulamentação do quadro de pessoal e realização de concurso público para o quadro de servidores do Poder Legislativo local. É o relatório. Acompanho os opinativos que instrui o feito e voto pela procedência da presente representação em face da Câmara Municipal de Pinhal de São Bento e seu ex-presidente, senhor Francisco Gargini, porém sem aplicação de multas e ou ressarcimentos. Em consequência, determino que a atual gestão do órgão, no prazo de 1 ano, diligencie quanto à proposta e votação do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, e bem assim, realize concurso público. Em discussão, votação, aprovado. Processo 48, 42, 44, 10, também eu vou relatar o processo 19, 66, 69, 14, ambos oriundos de reclamatórias trabalhistas. Primeira proposta por João Pedro Dutra de Campos, em face do município de Santa Helena, onde foi reconhecido que o reclamante foi contratado e prestou serviços em favor do município, sem, entretanto, oferir nenhum salário no período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de maio de 2007 e sem a aprovação em concurso público. A segunda proposta por Olavo Isaías, em face do município de Tamboara, em razão de sua admissão sem concurso público para a função de gari no período de 1º de
janeiro de 2008 a 23 de janeiro de 2013. Ambas as representações foram recebidas e citados os interessados, os quais limitaram-se a apregoar a inexistência de má-fé e de dano ao erário. Nos dois processos, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela procedência das representações, dada a irregularidade das admissões, com aplicação de multa aos gestores por ela responsáveis. De igual forma, o Ministério Público. É o relatório. Em controvérsia, portanto, a irregularidade nas contratações que se deram ao arrepio da legalidade, impondo-se a procedência e o sancionamento dos gestores responsáveis. Ante o exposto, voto pela procedência das representações em face de Giovanni Manfini, ex-prefeito de Santa Helena, e Luiz Rogério Jimenez, ex-prefeito de Tamboara, e determina a aplicação da multa do artigo 87, inciso 5, a linha A, da Lei Orgânica desse Tribunal de Contas a cada gestor. Estão em discussão ambos os processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovado. Processo 62590510, trata-se de representação decorrente de comunicação da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Chopinzinho, que encaminha a cópia integral do procedimento licitatório referente ao pregão presencial 50/2009 do município de Chopinzinho, bem como cópia de carta enviada pelo vereador Vanderlei Carlos Verte, em que esse noticia que o aludido certame culminou com a contratação da Escola de Informática Margriter Limitada, cuja sócia majoritária seria companheira do então prefeito municipal, o senhor Vanderlei José Crestani. Recebida a representação, citados os interessados e vencida a instrução, a Diretoria de Contas Municipais opinou pelo encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista que o expediente trata a licitação lastreada em recursos repassados pela União mediante convênio, sendo incompetente essa Corte de Contas para análise da matéria. O Ministério Público manifestou-se concordando com a unidade técnica. Diante do exposto, voto pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, determina o envio de cópias dos presentes autos ao Tribunal de Contas da União para adoção das medidas que entender cabíveis. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 73321814, traz a representação oriunda do Ministério da Previdência Social, em que apresenta o resultado da auditoria realizado junto ao regime próprio de Previdência Social do município de Lobato, período de 11 de 2008 a 12 de 2013, o qual concluiu pela existência de, entre aspas, diferenças a regularizar no importe de R$ 100.434,94, correlacionadas ao pagamento extemporâneo de acordo relativo a débitos devidos pelo município ao ente previdenciário. Recebida a representação e citados o senhor Fábio Chicaroli, o prefeito municipal, e a Tânia Martins Costa, ex-prefeita, para apresentar em defesa no prazo legal. A formalidade foi cumprida. Em defesa da senhora Tânia Martins Costa, informou apenas ajuntado o pedido de esclarecimentos na respectiva prefeitura municipal. Já Fábio Chicaroli esclareceu que os valores foram pagos nos termos legais. A DCM opinou pela procedência da representação, tendo arguido que o município celebrou, com base em lei, acordo com o ente previdenciário para o pagamento de débitos, mas que não houve estrito cumprimento do prazo de vencimento. Assim, razão de atraso no pagamento do acordo, incidiu juros moratórios e multas no montante de R$ 1.434,94, o que fez com que a unidade opinasse pela procedência e restituição do referido valor pelo prefeito responsável pelo pagamento intempestivo do acordo e multa. De igual forma, o órgão ministerial. É esse o relatório. Acompanho parcialmente a unidade técnica, o Ministério Público, e voto pela procedência da presente representação em face de Fábio Chicaroli e determino o ressarcimento por Fábio Chicaroli ao erário municipal dos juros e encargos moratórios incidentes sobre o acordo de parcelamento pago extemporaneamente no valor de R$ 1.434,94. Em discussão. Com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Apenas registro a minha opinião pela preliminar de que não se pode imputar ressarcimento em processo que não seja processo de conta. Levantada então a preliminar. Conselheiro. Não, apenas registro. Registro o voto. O conselheiro Tiago Barbosa acompanha a preliminar. Então, por 4 votos a 2, aprovada a proposta do relator. Processo 27.989.11, trata-se de representação da Lei 866/93, feita pela Câmara Municipal de Itaipulândia, relatando irregularidades na contratação pelo município de empresas pertencentes a servidores e parentes de servidores integrantes dos quadros da administração pública municipal.
Como exemplo, foram citadas as seguintes situações. Convite 38/2009 para aquisição de enxovais e bebê, referente ao Programa Municipal de Auxílio Enxoval. Nesse procedimento, decorreu o contrato firmado com a empresa Romilda Rigo Bazar e Confecções, de titularidade de Romilda Rigo, que seria esposa de Idalino Rigo, servidor municipal efetivo. Bom, são diversos apontamentos que, depois, no voto aqui, eu vou novamente relatá-los e já tomando proferindo a decisão. Então, só para brevidade, quero manifestar aqui, apresentar efetivamente que a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público são pela procedência parcial da representação, recomendando sanções aos interessados. E agora, na proposta de voto, então vou já novamente vou detalhar cada uma das possíveis irregularidades e a proposta. Passo a análise pontual de cada licitação tida por irregular. Convite 38/2009 para aquisição de enxovais e bebê, referente ao programa Auxílio Enxoval, do qual derivou o contrato com a empresa de titularidade de Romilda Rigo, que seria esposa de Idalino Rigo, servidor municipal efetivo. Aqui, acompanham a unidade e o Ministério Público, os quais consideraram improcedente nesse ponto, eis que o referido servidor manteve-se no cargo efetivo de operador de máquinas até sua aposentadoria, não constando registros de que ele tenha ocupado qualquer cargo comissionado a deter poder de decisão de forma a direcionar a licitação. E prossigo, o convite número 74/2009, para aquisição de peças para manutenção nas máquinas de cortar grama e motosserra, no qual decorreu o contrato firmado com a empresa Lubrificantes Itaipulândia Limitada, os autos demonstram que Ireno Ivanir Becker, diretor do Departamento de Proteção, Fiscalização e Educação Ambiental, detinha à época da contratação 50% das cotas da empresa contratada, o que autoriza a procedência da representação em face da ofensa direta ao artigo 9º, inciso 3, da Lei 866/93. Como o presente caso trata de inobservância e vedação expressa em lei, resta evidenciada a má-fé do servidor e do gestor responsável pela contratação, o então prefeito municipal. Daí, a aplicação de multa ao então servidor Ireno Ivanir Becker e a Lotário Otto Knob, gestor responsável pela contratação. Cabe ainda a aplicação ao então servidor comissionado, Ireno Ivanir Becker, a sanção de declaração de inabilitação para o exercício de cargo em comissão no âmbito da administração municipal e estadual e a empresa contratada ilicitamente, Lubrificantes Itaipulândia Limitada. A sanção de proibição de contratar com o poder público, ambas autorizadas pelo artigo 96 da Lei Complementar Estadual 103/2005, desde que observados os prazos fixados no artigo 12 da Lei Federal 8.429 de 92. Fixo o prazo de ambas as sanções referidas em 3 anos, prazo mínimo para estipulado no artigo 12, inciso 3 da Lei 8.429. Só uma questão de ordem, eu vou solicitar a vista desse processo e até vou explicar a Vossa Excelência, que surgiu a dúvida justamente essa semana, analisando um processo. A aplicação de sanções de inabilitação e proibição de contratar, ela requer um rito específico na nossa lei orgânica, inclusive com preliminar de declaração da gravidade da infração, e aí até nós discutimos isso no gabinete, se necessitaria um processo específico para a declaração de inabilitação, ou seria só a votação, ou teria que ter também até uma intimação, uma cientificação para o exercício de defesa específico para essa sanção. Nós sabemos já que vai aplicar a multa, está previsto em lei, etc. Não precisa especificamente fazer a tipificação da sanção para a aplicação da norma. Aqui eu tenho dúvida agora quanto ao procedimento, inclusive eu já declarei em votos também, direto, mas surgiu essa dúvida em função dessa característica do quórum qualificado, primeiro, para declarar a gravidade da infração, se seria o caso dessas sanções, e depois da votação. Então, eu solicitaria a vista até para definir a questão do procedimento, que isso vale para a representação, ou para qualquer outro processo, não só nos processos da corregedoria.
Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Processo 75.1081.13, trata-se de representação da Lei 866/93, formulada por Vanderleia Silva Melo, onde a insurgência contra o pregão presidencial 108/2013 do município de Ibituva para aquisição de pneus. Em síntese, alega que a municipalidade não poderia restringir a participação de produtos de origem estrangeira no certame, pois atendidas as certificações da ABNT em metro irrelevantes são os caracteres afetos à nacionalidade do bem. Recebida a representação e vencida a instrução, a Diretoria de Contas Municipais opina pelo sobrestamento do presente até o julgamento de outros processos em trâmite nesse tribunal e subsidiariamente pela procedência com recomendação. E nesse sentido também é a manifestação do Ministério Público, é o relatório, em que pesa a instrução, o presente feito foge à competência dessa Corte de Contas, pois circunscreve-se a utilização de recursos federais vinculados ao Programa Nacional de Transporte Escolar, PNAD, repassados diretamente pela União ao município, como expressamente consta no instrumento convocatório. Ante o exposto, voto pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, e, simultaneamente, o direcionamento dos autos ao egrégio Tribunal de Contas da União, com as formalidades de estilo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 29.95.73.13, trata-se de representação com pedido liminar instaurado em 4 de abril de 14, em virtude do pedido de Trivale Administração Limitada, em face do município de Pontal do Paraná, no pregão eletrônico 14/2014/308, para a prestação de serviços de gerenciamento, fornecimento e administração de benefícios de auxílio alimentação na forma de cartão alimentação eletrônico, haja vista a existência das seguintes irregularidades: obrigatoriedade no fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança, exigência de registro cadastral da licitante junto ao Departamento de Licitações local. A representante foi recebida apenas no concernente à exigência de prévio registro cadastral. A representação foi recebida nesse sentido. Citados os interessados arguíram: a. Não há obrigatoriedade do prévio cadastro. Ao contrário, trata-se de item facultativo, conforme dispõe o item 2.1 do edital, não excluindo, assim, a possibilidade de apresentação dos documentos na data do pregão. B. Inexistiu prejuízo. Portanto, a Diretoria de Contas Municipais considerou irregular a exigência, opinando pela procedência e aplicação de multa ao signatário do parecer jurídico do edital e ao prefeito, opinando ainda por determinação para que não incida no mesmo equívoco a deixar de prorrogar o contrato oriundo dessa licitação. Ainda sugeriu recomendação em face dos 2 pontos não aventados na representação, atinente à não proibição de taxa de administração negativa e à necessidade de uma maior ênfase à possibilidade de prorrogação do contrato, prevendo-a no edital ou no contrato. O Ministério Público opinou pela procedência parcial da presente representação, sugerindo a aplicação das multas indicadas pela unidade técnica, bem como a expedição da recomendação quanto à não proibição de taxa de administração negativa. É o relatório. O mérito da questão baseia-se restritivamente na ilegalidade do cadastro prévio junto ao Departamento Municipal de Licitação para fins de participação do certame. Trata-se de imposição não prevista em lei, situação que impõe o reconhecimento da procedência da presente ação por ofensa à competitividade. Contudo, considerando a boa-fé dos representados na condução do certame, e bem assim a não exclusão de participantes por desrespeito ao cadastro, penso ser desnecessária a aplicação de multa. O próprio órgão ministerial, apesar de propor a multa, reconhece que, entre aspas, que nenhuma licitante foi excluída do certame em razão do referido cadastro, de modo que é razoável a simples recomendação ao município para que retire ou reformule essa disposição nos certames futuros. Fecha aspas. Sobre os assuntos, taxa de administração negativa e imposição de cartão com chip, por serem temas alheios àquele recebido formalmente na representação, deixo de relatá-los, que por necessidade de prévio contraditório no que tange ao primeiro, quer porque já indeferido no que toca ao segundo. Isto posto, voto pelo conhecimento e pela procedência parcial da presente representação em face de Edgar Rossi, prefeito municipal, Igor Silveira, o advogado, e Giovana Maria Cordeiro, pregoeira, ante a ofensa ao artigo 3º da Lei das Licitações, por ter homologado, emitido o parecer e ser subscritor de exigência irregular de cadastro, respectivamente. Ainda expressa determinação para que ulteriores certames deixem de existir dito cadastro.
Em discussão? Votação. Aprovado. Senhor presidente, o processo número 147940/15, eu solicito adiamento. Adiado, conforme solicitado por Vossa Excelência. A pauta da corregedoria está cumprida, senhor presidente. Eu passo agora para a pauta ordinária. Processo número 71.3652.15. Traz prestação de contas de execução orçamentária e financeira do Fundo de Controle Externo desse Tribunal de Contas, referente ao mês de janeiro de 2015. A Controladoria Interna desse Tribunal conclui pela ausência de irregularidade nas contas. A Diretoria de Contas Estaduais conclui que as despesas foram efetuadas, atendendo os requisitos legais, razão pela qual opina pela sua regularidade. O Ministério Público não se opôs ao juízo de regularidade dos atos, ressalvando, no entanto, a extemporaneidade do encaminhamento do expediente para apreciação. Diante do exposto, verificando que as despesas foram efetuadas, atendendo os requisitos legais, voto pela sua regularidade. Em discussão? Votação. Aprovado. Processo 85.19.31.15, trata também de prestação de contas de execução orçamentária financeira do Fundo de Controle Externo desse Tribunal de Contas, referente ao mês de abril de 2015. Também as informações evidenciam que as despesas foram efetuadas, atendendo os requisitos legais, motivo pelo qual voto também pela sua regularidade. Em discussão? Votação. Aprovado. Processo número 64.5609/13, senhor presidente, eu vou adiar. Adiado. O processo número 39.582.15, eu vou solicitar a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta conforme solicitação de Vossa Excelência. Processo número 66.35.66.15, também eu vou solicitar adiamento. Adiado. Processo número 75.1090/15, trata-se de embargos de declaração opostos pelo servidor desse Tribunal de Contas, senhor Carlos Opatiuk, contra o acórdão 41.56.15 do Tribunal Pleno, que negou provimento ao recurso administrativo por ele interposto, através do qual pleiteou seu reenquadramento, com base na portaria 474/13, com efeitos retroativos, considerando o período em que esteve cedido ao município de Carambeí, bem como sua avaliação no segundo semestre de 2012. O embargante fundamenta seu pedido no artigo 535 do Código de Processo Civil, alegando que o julgado contém omissões com relação aos seguintes pontos, sobre os quais deveriam pronunciar-se. 1. Houve avaliação do servidor enquanto estava cedido ao município de Carambeí. 2. A portaria de cessão não foi específica. E 3. Quanto à data de retorno do servidor a esta Corte. Pede, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para modificar a conclusão da decisão embargada, de modo que os pedidos de reenquadramento e de avaliação do segundo semestre de 2012 sejam providos. O Ministério Público de Contas manifestou-se entendendo que não assiste razão ao embargante, uma vez que não há omissões no julgado, tendo mesmo abrangido o cerne da discussão, qual seja a impossibilidade de enquadramento do servidor em tela. O membro do parquê destacou que, entre aspas, o embargante busca rediscutir a matéria, já exaurida em primeira instância em grau recursal, efeito esse não previsto na lei orgânica e no regimento interno para esta via recursal, e fecha aspas. Assim, o Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento dos presentes embargos. O voto. Os pontos aventados como omissões foram objeto de apreciação na decisão atacada, conforme destacado pelo Ministério Público de Contas em seu parecer, valendo-se o embargante na medida prevista no artigo 76 da Lei Orgânica desse Tribunal, para abrir novamente a discussão na matéria, já exaustivamente analisada em sede de requerimento interno e de recursos administrativos, bem como no voto acatado por unanimidade pelos membros do Tribunal Pleno no acórdão 41.56.15. Destaco, por fim, que na sessão de julgamento foi levantada pelo auditor Tiago Barbosa Cordeiro a questão da similaridade da situação em tela com a de outros servidores da Casa,
tendo o conselheiro Nestor Batista apontado diferença do caso em análise com a cessão dos servidores desse tribunal ao governo, por nomeação do chefe do Poder Executivo, com fundamento no artigo 128, inciso 7, da Lei Estadual número 6.174/70, ressaltando a sua relevância frente à cessão dos servidores desse tribunal a municípios para funções diversas daquelas desempenhadas por essa Corte. Em consonância com esse entendimento, na sessão número 45 do Tribunal Pleno, de 10 de dezembro de 2015, foi aprovado o recurso administrativo protocolado sob número 49.6235.13, diante da cessão do servidor ao governo do Estado do Paraná, para o cargo de secretário, por nomeação do chefe do Poder Executivo Estadual. Por tais razões, entendo ser diversa a situação em tela, nego o provimento aos aclaratórios opostos e mantenho a decisão embargada tal como foi proferida. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Gostaria de pedir vista esse processo. Não havendo objeção, vistas o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, processo 859920/14. Trata-se de pedido de rescisão proposto pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraquara e pela então presidente da entidade, senhora Rosalice da Silva Geraldo, em face do acordo que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação à APAI de Piraquara, com a determinação de recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 20.186,21, além da aplicação de multas. Por meio do Acórdão 779314 da Secretaria do Tribunal Pleno, concedeu-se a medida liminar pleiteada, considerando-se a informação prestada pela Diretoria de Análise de Transferências de que a inobservância do rito delineado no regimento interno vigente à época resultou em prejuízo aos requerentes, que só tomaram conhecimento da desaprovação das contas por ofício encaminhado pela Diretoria de Execuções. Além disso, que a efetiva apresentação do instrumento de convênio, seus aditivos e publicações, por ocasião da prestação de contas, poderiam até mesmo ensejar o afastamento das impropriedades verificadas, caso tivesse sido objeto de análise. No mérito, a unidade técnica argumentou que a decisão rescindenda apresenta ausência de citação válida dos interessados, ensejando sua nulidade, bem como que a documentação juntada apresenta novos elementos de prova, capazes de afirmar a ocorrência de erro de fato, visto que o termo do convênio e os aditivos tidos como ausentes são relativos ao período da prestação de contas e já se encontrariam presentes nos autos de transferência 46, 49, 09, 12. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do pedido e no mérito, pela procedência, anuindo integralmente ao entendimento manifestado pela Diretoria de Análise de Transferências, a fim de que seja declarada a nulidade do veneno Acórdão 265 de 2014, Primeira Câmara, em virtude do cerceamento de defesa. É o conciso relato. O voto. Preliminarmente, pelo teor da documentação apresentada, conclui-se que o pedido enquadra-se na hipótese descrita no inciso 5 do artigo 77 da Lei Complementar 103 de 2005, visto que o requisito, entre aspas, violação literal de disposição de lei, foi preenchido, devendo o pleito ser conhecido, pois vê-se que a normativa vigente à época dos fatos se trata da resolução número 40 de 13, que incluiu no regimento interno o artigo 380-A, inciso 2 e 3, contemplando a possibilidade de intimação eletrônica para os processos instaurados por iniciativa das entidades jurisdicionadas ao tribunal, conforme permissivo no artigo 381, parágrafo 1º, a linha C. Também a previsão expressa acerca da intimação através de expedição de ofício registrado com aviso de recebimento, na hipótese de ausência de resposta quanto à intimação realizada eletronicamente, o que não foi observado na hipótese dos autos. Haja vista que só tomaram conhecimento da desaprovação das contas mediante expediente encaminhado pela Diretoria de Execuções em 2014, impossibilitando a tempestiva manifestação para a juntada de documentos que pudessem desconstituir a decisão recorrida via recursal ordinária. Restou identificado, igualmente, erro de fato em relação à alegação de ausência do termo de convênio e dos respectivos aditivos, visto que os mesmos já se encontravam nos autos do processo de prestação de contas e transferência 46, 49, 09, 12. Ante o exposto,
Acompanho a manifestação da Diretoria de Análise de Transferências e do parecer ministerial e voto pelo conhecimento do pedido rescisório, com fundamento no artigo 494, 3 e 5, e pela sua procedência, a fim de declarar a nulidade do arresto rescindendo, retomando-se o adequado rito processual mediante intimação válida. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Agradeço. Essa presidência que agradece a Vossa Excelência concede a palavra ao conselheiro Fábio Camargo para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais membros que compõem esse pleno, processo 334-332-13, eu solicito manter adiado. Adiado conforme solicitado. Os processos 832-910-15 e 866-610-15 se referem, respectivamente, às execuções orçamentárias e financeiras do Fundo Especial de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos meses de março e agosto de 2015, encaminhados pela Diretoria de Finanças em atendimento ao artigo 523 do Regimento Interno. A Controladoria Interna e a Diretoria de Contas Estaduais manifestaram pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, considerando que o encaminhamento da prestação de contas mês de março foi apresentado em outubro e a do mês de agosto ocorreu em novembro, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva em face do encaminhamento extemporâneo. Observo, senhor presidente, que o fechamento da contabilidade depende do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro, o qual sofreu problemas operacionais conforme informações da Diretoria de Finanças, constante dos autos 713, 687 e 15, e ainda que não há qualquer ato normativo fixando o termo final para o encaminhamento da prestação. Portanto, afasto a ressalva sugerida pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das execuções orçamentárias e financeiras do Fundo Especial de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referentes aos meses de março e agosto de 2015. Em discussão, ambos os processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovados. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Tenho inicialmente em pauta embargos de declaração, os autos 97 e 1759 de 2015. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de pedir vista esse processo. Vistas concedidas a Obrigado. Vossa Excelência. Prossigo, então, com recurso de agravo, processo 920011 de 2015. Trata-se de recurso de agravo interposto contra despacho 1698 de 2015, que, em sede de pedido de rescisão, indeferiu liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão de parecer prévio 342 de 2013 da Primeira Câmara. Aqui o senhor Riad Said Zawi, ex-prefeito de Guaraqueçaba, agrava essa decisão visando que seja concedida a suspensão desse acórdão de parecer prévio. Alega o agravante que há o preenchimento dos pressupostos relativos ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a existência de prova inequívoca do direito alegado. Quanto ao fundado receio de dano irreparável, postula que, em se tratando de prestação de contas anual de gestor municipal, o julgamento das contas ocorre na Câmara Municipal, ou seja, se alterado o parecer prévio por esta egrégia corte, este refletirá diretamente no julgamento realizado pelos edis. Aliás, ressalta-se que a Câmara Municipal já iniciou os atos iniciais para julgamento do processo, já tendo ocorrido, inclusive, a intimação do agravante para apresentação de defesa. Assim, a não concessão de liminar acarretará prejuízos à administração pública, pois demandará da Câmara Municipal, caso seja rescindido o acórdão de parecer prévio, novas diligências, novo julgamento, novas publicações, etc. Em contraponto, se concedida a pretendida liminar, não acarretará prejuízo nem dano a nenhuma das partes, já que o julgamento ficará sobrestado até a manifestação final desta Corte nos presentes autos. No que pertine à prova inequívoca do direito, destaca que a fundamentação e o conjunto probatório existente nos autos de prestação de contas, bem como os documentos acostados no protocolo de
pedido de rescisão são suficientes para desconstituir a decisão rescindenta, não sendo necessária a dilação probatória. Repisa a existência de duas situações que considera irregulares, quais sejam a ausência de intimação da decisão que rejeitou as contas de sua gestão, violando o literal dispositivo de lei, artigo 5º da Constituição Federal, e impedindo a correta interposição do recurso de revista. Além disso, alega também a ausência de individualização das condutas no acórdão rescindendo, fato que teria ensejado responsabilização indevida do agravante. Quanto à ausência de intimação, assevera que ex-gestor municipal, não foi intimado nem eletrônica nem pessoalmente da decisão exarada pela primeira Câmara nos autos de prestação de contas, sendo certo que a simples publicação da decisão no Diário Eletrônico dessa Corte não supre tal ilegalidade. E por aí tece seus argumentos. Em relação à ausência de individualização de conduta, argumenta que, em que pese o acórdão ter feito menção aos períodos em que cada gestor ocupou o cargo eletivo de prefeito municipal, certo é que não restaram individualizadas as condutas atribuídas a cada um deles, tampouco fora efetivamente demonstrado o nexo de causalidade das condutas com o requerente, circunstância que tornaria nula a decisão. Senhor presidente, se me permite interromper o conselheiro Dr. Tiago, mas eu gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, então, prossigo ao relato da pauta com o processo também de recurso de agravo 690-113 de 2015, que me foi devolvido nessa data pelo conselheiro Durval Amaral. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de declarar impedido. Declarado impedimento, deliberamos então com a redução de quórum. Ok, senhor presidente, trata-se de um recurso de agravo interposto pelo senhor João Cláudio Derosso, em face no despacho 896 de 2015, que negou o recebimento de recurso de revista intentado contra o acórdão 7.751 de 2014 da segunda Câmara, tendo em vista sua apresentação após o transcurso do prazo legal previsto no artigo 73 da Lei Complementar 103 de 2005. Aqui, senhor presidente, já antecipo, esse recurso de agravo é quase idêntico a um recurso de agravo que foi interposto pela própria Câmara Municipal de Curitiba e que já foi trazido à apreciação do Tribunal Pleno e teve seu conhecimento e desprovimento pelo acórdão 4.167 de 2015 do Tribunal Pleno. Naquela ocasião, apenas o conselheiro Fernando não participou do quórum. Os argumentos que são tecidos para o agravo são da não aplicação nessa Corte, quer dizer, que deveria ter sido aplicado nessa Corte, o artigo 191 do Código de Processo Civil, que prevê prazo em dobro para apresentação de recurso no caso das partes serem representadas por procuradores diversos. Também aqui há uma referência à questão de que uma das vereadoras à época, a senhora Nélia Almeida, já teria falecido quando da prolação desse acórdão 7.751 de 2014. Essas questões já foram abordadas naquela ocasião, já está afirmado nesse tribunal a questão de que esse dispositivo do Código de Processo Civil não se aplica, tendo em vista a lei orgânica do tribunal ter disposto integralmente sobre essa matéria, e também quanto ao argumento de que essa vereadora já teria falecido, também um outro vereador falecido, o senhor Carlos Bortoleto, eu já deixei assente que isso não é razão para o provimento do agravo, é uma matéria que teria que ser discutida
ou será discutida nos recursos de revista que foram conhecidos. Então, a proposta com esses esclarecimentos é pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Manutenção da decisão que negou o recebimento do recurso de revista do agravante. Em discussão? Votação? Aprovado. Por último, tenho um processo de membro do tribunal 70527715. Trata-se de um requerimento formulado pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos períodos de substituição de conselheiros por seus afastamentos e impedimentos legais, consoante delimitado pelo Acórdão 3.124/2015 do Tribunal Pleno. A Diretoria de Gestão de Pessoas arrolou as ocasiões em que o requerente atuou em substituição aos conselheiros, teceu algumas considerações. A diretoria jurídica, a parecerista inicialmente em preliminar, faz constar que sua interpretação da legislação que trata do assunto é divergente da decisão constante no Acórdão 3.124/2015, por seguir a linha de que todas as atribuições previstas tanto no caput quanto no parágrafo 3º do artigo 130 da Lei Orgânica, bem como as definidas nos incisos, em especial, incisos 2 e 3 do artigo 50-A do Regimento Interno, são inerentes ao cargo de auditor. Ressalvada essa opinião, aponta a parecerista as portarias que seriam passíveis de serem indenizadas. Aponta aqui duas portarias que não estariam conforme os termos da decisão do Tribunal Pleno, isso tendo em vista o prazo prescricional de 5 anos, outras 2 portarias que também não seriam indenizáveis, tendo em vista que as mesmas não trariam no seu corpo a motivação, podendo terem sido baixadas apenas para a composição de quórum, e também uma última portaria que, essa, no caso, definitivamente se deu apenas para a composição de quórum. O Ministério Público de Contas recorda que o Acórdão 3.124/2015 do Tribunal Pleno reconheceu aos auditores, no limite da prescrição quinquenal, o direito ao recebimento das diferenças salariais pelas substituições relativas a afastamentos e impedimentos legais dos titulares, excetuando, pois, as substituições para a composição de quórum. Destaca a aplicabilidade do artigo 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que versa acerca da garantia de percepção das diferenças dos subsídios em caso de convocação para substituição, de modo que o auditor, quando em substituição de conselheiro decorrente de ausência por afastamento legal ou impedimento, faz jus ao subsídio do titular proporcionalmente ao período de tempo que durar a substituição. Então, conclui pelo deferimento do pedido, a fim de que seja autorizado o pagamento das diferenças remuneratórias referentes às substituições apontadas, às portarias apontadas pelo parecer da diretoria jurídica. A proposta, então, de voto é seguindo a manifestação do Ministério Público de Contas, para que esse tribunal reconheça o direito do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas aos períodos em que atuou em substituição a conselheiros, segundo as portarias que estão indicadas aqui, são diversas portarias. Essa proposta com encaminhamento do expediente ao gabinete da presidência dessa Corte para as avaliações e determinações cabíveis. Está em discussão? Senhor presidente. Conselheiro Cláudio Canha. Apenas fica a dúvida, foi respeitado o prazo quinquenal de prescrição? Sim. Ainda em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Tem processo incluído em mesa 21.23816, requerimento formulado pelo auditor Valadares Fonseca, em que há 2 estados de licença para tratamento de saúde, de 4 de janeiro a 7 de fevereiro, fundamentado em laudo médico, número 2 de 2016,
de 11 de janeiro do corrente, expedido pelo Serviço Médico da Divisão de Saúde e Assistência Social dessa Corte de Contas, assinado por 3 profissionais da área. Diante disso, havendo a previsão na Lei Orgânica da Magistratura, artigo 69, inciso 1º e 70 caput, o voto acompanha os pareceres uniformes pelo deferimento da licença pleiteada, com a consequente anotação nos assentamentos funcionais. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era a minha pauta. Obrigado, senhor. A presidência que agradece. Deixo a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 18 de fevereiro de 2016, no horário regimental. Levante-se e apresente.